Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast A Vida é um Processo. Meu nome é Yasmin Augusto e estou aqui para conversarmos a respeito da vida. Afinal de contas, ela é um processo, mas não precisa ser vivida sozinha. E o nome do episódio de hoje é Não Pare de Lutar. Para falarmos sobre o nosso episódio de hoje, eu vou ler um trecho da Bíblia. A tradução que eu vou ler hoje é a NVI, Nova Versão Internacional, tá bem? Então eu vou ler Lucas, no capítulo 18. É a parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nessa parábola de Jesus, a gente não sabe especificamente qual é a causa dessa viúva, o que especificamente aconteceu com ela. Porém, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber que ela está sofrendo uma injustiça e que ela não se deixou abater por conta disso. Então pensa, uma pessoa viúva naquela época era tão complicado, né? Hoje já é complicado, não só pela dor de ser uma pessoa viúva, mas também por desafios, né? De estar sozinha, de estar lutando na sociedade, sendo uma pessoa viúva, tendo que se virar agora sem ter aquela pessoa para compartilhar com você a vida, para compartilhar com você as contas, enfim. Então, existe já um desafio hoje, imagina naquela época. Então, elas acabavam sofrendo também muita injustiça, porque tudo eles acreditavam, né, que era o homem que ia cuidar de tudo, que ia liderar a família. Imagina não ter a figura de um homem ali para poder guiar a família, para poder cuidar da família. E então, com essa injustiça, poderiam acontecer pessoas se aproveitarem dessa situação, tanto sobre viúvas como também sobre órfãos. Então, hoje, como comentei, já tem essas dificuldades também. Imagina naquela época, que não tinha tantas instituições que ajudam como a gente tem hoje. Então, se hoje é um desafio, antigamente o desafio era maior ainda. Vendo essa história, às vezes a gente para pensar como existe tanta injustiça, né? Inclusive nas nossas vidas também. Às vezes tem aquelas situações em que as pessoas não nos apoiam e às vezes até falam calúnias a respeito de nós. Às vezes não ajudam e ainda atrapalham. Então, nem sempre haverá apoio, nem sempre haverá justiça, porque a gente está no mundo, nós vivemos no mundo. E se Jesus sofreu injustiças, imagina a gente, Jesus era perfeito e a gente não é, a gente é pecador. Então, se tem uma certeza, é que nós vamos passar por várias e várias lutas. E essas lutas acabam também, muitas delas, carregando algumas injustiças. E aí, as injustiças vão causando problemas nas nossas vidas, vão trazendo dificuldades
nas nossas vidas. E então o que acaba acontecendo? A gente vai paralisando, a gente vai ficando com mais dificuldade de seguir adiante, com mais dificuldade de se mexer, porque a gente começa a desanimar, começa a achar que as coisas estão fora de controle, que não está acontecendo exatamente como a gente queria que acontecesse. Enfim, a gente acaba se desiludindo por causa dessas questões. Por um acaso, isso soa familiar para você? Mas, e sempre há um mas para nos mostrar que assim, as coisas estão ruins? Ok, as coisas estão ruins, mas, é aí que tá, né? É uma vírgula, ou seja, não acaba aí. Não quer dizer que seja assim para sempre. Não quer dizer que seja assim forever and ever. Não. Não quer dizer isso. Então, a gente precisa focar que haverá um amanhã. Tem até aquela música que diz, né? O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio nisso. Você crê? Se você não crê, passa a exercer sua fé. Ora mais, leia mais, reflita mais, converse com Deus, para que você também possa crer. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E então a gente para a refletir sobre a palavra injustiça. O que seria a injustiça? Pensando no contrário, a justiça, ela vem de Deus, certo? Logo, a injustiça não vem de Deus, é o contrário. Então, na injustiça, a gente acaba vendo a ausência de Deus. E nessa parábola, o que Jesus nos mostra? Que mesmo onde havia ausência de Deus, né, onde havia essa injustiça, que é a ausência de Deus, mesmo assim, ela persistiu. Ela não desistiu. Ela incansavelmente lutou por aquilo que ela queria. Ela lutou por aquilo que ela precisava. E você? Você tem lutado por aquilo que você precisa? Você tem ido atrás? Você ora? Você fica de joelho no chão, orando, pedindo para Deus, conversando com Deus, para te apoiar naquilo que você precisa? Você está indo à luta? Porque ela se comprometeu com a justiça dela. E aí, conforme ela se comprometeu, uma hora ela conseguiu. Uma hora acabou dando certo. Você está se comprometendo com o seu objetivo, com os seus sonhos? Você está se comprometendo com aquilo que você busca? Porque se você não se comprometer, como é que você vai conseguir ter aquilo que você deseja ter? Como você vai conseguir chegar aonde você quer chegar? Você não pode parar de lutar. Essa parábola, ela mostra pra gente que era uma mulher exemplar, uma mulher com uma fé combatente, uma fé que vai pra cima, que não desiste, que vai ficar tentando até conseguir. E olha como ela conseguiu. Por que você acha que você não vai conseguir também? A gente consegue sim. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que parar de permitir que esses pensamentos negativos entrem na nossa cabeça, que atrapalhem aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sonha. O que está aqui dentro é o que é mais forte. É isso que vai guiar a nossa vida. O que está aqui dentro, que Deus colocou aqui dentro. Então toma cuidado com o que você ouve, toma cuidado com o que você assiste, toma cuidado com essas coisas. Se você se deixar dominar por esses pensamentos intrusivos, se você se deixar dominar pelo que as pessoas falam, por essas coisas ruins que você ouve, enfim, por essas coisas, você vai perder suas forças. Você não vai ter aquele escudo da fé, né? Aquela proteção que você precisa ter, aquele escudo que você precisa levantar e falar, não, eu vou insistir, eu vou lutar. Que é isso?
Acham isso, acham aquilo, falam isso, falam aquilo. Ai, porque tá com problema no Brasil, tá com problema no dólar, tá com... Não importa, não importa. Não se limita a essas coisas. Deus está acima do Brasil, Deus está acima do dólar, Deus está acima de tudo isso, entende? Então você não pode se limitar a essas coisas e você não pode se paralisar por conta disso também não. Então você tem que levantar o seu escudo e você tem que ir para cima, você tem que ir para a luta, assim como a viúva foi. E o que aconteceu? Acabou que no final das contas, tudo deu certo para ela. Mesmo um juiz injusto acabou dando a causa como ganha para ela. Então, o conselho que fica para você nesse episódio de hoje é: não se conforme, não se paralise e não pare jamais de lutar. Tá legal? Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Te convido a nos seguir no Spotify, no YouTube e também no nosso Instagram, A Vida é um Processo _oficial, só que sem acento, tá bom? Então, segue a gente, curte, comenta, compartilha também com as pessoas que você sabe que precisa ouvir essas mensagens e vamos juntos nos apoiar neste grande processo chamado vida. Que Deus te abençoe grandemente, que você não pare de lutar, porque Ele está aí com você e vai te apoiar. É só você pedir o apoio para Ele e confiar nele. E nos vemos no próximo episódio, tá bom? Um beijão no seu coração.